Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia e eu sou copywriter desde 2017. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar o que é copy ou copywriting, né? Porque muitas pessoas que vivem fora da bolha da internet ou não vivem não tem contato com esse mercado de marketing digital ou marketing de conteúdo, não sabe o que significa o copywriting, né? E aí, geralmente, às vezes a pessoa gosta de escrever e ela pode se interessar em trabalhar com isso, ou então se interessar em aprender mais sobre isso para aplicar no seu próprio trabalho, né, da empresa. Então eu resolvi fazer aqui um vídeo um pouco mais conceitual para te explicar o que é copy, ok? Eu tenho um outro vídeo que é um tutorial de copywriting onde eu aprofundo sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição o link se você quiser ir lá, e aí lá eu falo um pouquinho mais sobre os elementos do copy voltado para venda direta. Tá? Você vai já entender essa diferença, ok? Então, o que acontece? Hoje existem duas vertentes de produção de conteúdo aqui no Brasil, tá? Originalmente, o termo de copywriting, ele começou a ser usado nos Estados Unidos para ser um elemento de vendas, né? É uma comunicação persuasiva para vender produtos. E antes mesmo da internet, ele era usado em cartas que eram enviadas para os consumidores e tal. Então ali começou a se trabalhar essa parte de copywriting que se originou como uma escrita persuasiva voltada para a pessoa comprar alguma coisa, tá? Com o tempo, esse termo ele foi evoluindo, né? E aí quando chegou aqui no Brasil, evidentemente, ele meio que a gente deu uma aculturada nele, vamos dizer assim, ou ele sofreu umas certas modificações conceituais, e hoje o mercado usa o termo de copy ou de copywriting de duas maneiras diferentes, duas vertentes de produção de conteúdo diferentes, que é o que eu quero te explicar aqui, tá? Por um lado, a gente tem a vertente do copywriting de venda direta. Então, essa vertente, ela é a que mantém mais proximidade com o uso original. Ou seja, é um estilo de escrita persuasiva voltado para a pessoa tomar uma ação que pode ser, na maioria dos casos, vender, comprar alguma coisa, tá? Então, pode ser principalmente comprar um curso online, comprar um produto físico, comprar, enfim, uma mentoria, um e-book também, comprar alguma coisa pela internet, tá? Ou pode ser também para que a pessoa faça uma ação relacionada à venda, mas seria uma ação pré-venda, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e eu vejo um outdoor, por exemplo, falando... Inclusive, eu passei aqui, eu moro em Olinda, em Pernambuco, né? E eu passei aqui numa das ruas e eu vi um outdoor com uma copy muito, muito bacana, diferente do que a gente costuma ver em outdoor, né? Vou trazer um exemplo fora da internet para você entender que copy é uma técnica de escrita que pode ser usada em qualquer lugar. E ela é muito usada em publicidade e propaganda, né? Então, nesse outdoor estava assim, quanto é 25% de 150? Não sei se os números eram esses, mas a ideia era essa. Aí embaixo tinham lá 4 opções, 50, 25, 35, 100, sei lá. E aí do lado tinha um quadrinho falando assim, ficou na dúvida? Então talvez você precise de reforço escolar. Procure a nossa escola XYZ no telefone tal, tal, tal. Então isso é um exemplo de copy na prática. Por quê? Você bate o olho, lógico, eu não sou o público deles, né? Mas com certeza vai passar um pai que tem um filho com dificuldade na escola, talvez, e ele vai bater o olho ali e falar, nossa, meu filho não sabe resolver isso daqui porque eu tive que ajudar ele com isso na lição de escola, nessa semana, na outra semana. Meu filho está com dificuldade em matemática e de repente pode ser interessante eu procurar saber sobre isso, anota o telefone e vai lá depois falar. Então isso é um exemplo de copy, de pré-venda, ou seja, ele levou a pessoa a tomar uma decisão que mais para frente pode sair uma venda, percebe? Então o objetivo da copy é persuadir a pessoa a tomar uma ação. Pode ser também, por exemplo, quando você está interessado você vê um anúncio, por exemplo, na internet falando sobre uma aula gratuita de um assunto que te interessa. E aí você clica no anúncio, ou seja, o anúncio ele já tem uma copy para fazer você clicar no botãozinho ali, no Saiba Mais, geralmente, que é o que a gente coloca ali no botãozinho. Aí você clica ali, e aí você vai para uma página de inscrição, onde vai falar o que vai ser dito na aula, o que você vai aprender, para que serve aquilo ali e tal. Aí se você se interessar, você se inscreve na aula.
Então, ali também tem uma copy persuasiva para fazer você tomar a ação de se inscrever na aula. E mais para frente, nessa aula, com certeza, alguma coisa vai ser vendida, né? Se não naquela aula, depois o expert ou o professor vai te vender alguma coisa, porque o objetivo é esse. E aí, então esse também é um outro exemplo de copy de pré-venda, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem essa vertente do copywriting de venda direta ou indireta, que é muito usado aqui no mercado de infoprodutos, principalmente. Então as empresas que têm curso no online, né? Tem curso para vender, mentoria, e-book e tal, produtos digitais em geral, eles usam a copy para isso. As empresas físicas, né, elas podem usar, como nesse exemplo do outdoor. Então pode usar isso para também levar as pessoas para a loja, ou para o curso, né, ou para a escola, como foi o exemplo que eu dei. E tem a outra vertente, que isso veio inclusive de essa foi a maior parte da aculturação do conceito, eu acho, tá? Porque eu mesmo originalmente não usava dessa maneira, que é a produção de conteúdo, a copy de conteúdo, como eu chamo, né? Copywriting de conteúdo. E essa vertente é o que a gente encontra, por exemplo, em artigos de blog, em post para Instagram, em post para LinkedIn, em roteiro para YouTube, que são textos que não têm o objetivo de vender nada. Eles têm o objetivo de educar a audiência, primeiro de atrair a audiência e depois educá-la, ajudando elas com os problemas, necessidades, desejos que essas pessoas têm. Então são textos mais educativos, informativos, institucionais, tá? Não se vende nada, geralmente, nesses textos. Pode ter no finalzinho uma chamadinha ali para ação, para você ler outra coisa, para você baixar um e-book, tudo bem. E aí usa-se também um pouquinho de copy ali, porque a escrita ela é uma coisa viva e que pode ser usado junto, tanto a copy persuasiva quanto a copy educativa, vamos dizer assim, né, que é a de produção de conteúdo mais voltada para essa outra vertente de produção de conteúdo. Muito bem. Então, nessa outra vertente, geralmente, eu, por exemplo, sempre chamei essa outra vertente de redação de conteúdo, redação web, e ultimamente eu tenho falado também copy de conteúdo, para me adequar ao mercado, né? Porque as empresas estão falando assim, então a gente acaba se adequando. Mas é a mesma coisa, redação para conteúdo, redação web e copy de conteúdo é a mesma coisa, ok? E esse tipo de texto, ele é mais voltado para você, como eu falei antes, para empresa que quer aumentar a audiência dela e aumentar a consciência da audiência dela sobre a solução que ela posteriormente vai vender. Então a gente não vende nada na copy de conteúdo. Mas olha só que interessante como os trabalhos se complementam. Por quê? Como é que funciona hoje quando a gente quer comprar alguma coisa ou contratar um profissional? Tanto se eu estou dentro de uma empresa e quero comprar alguma coisa para minha empresa ou como consumidor final. A gente usa o conteúdo como o filtro de decisão. Então o que a gente faz? A gente pesquisa no Google, geralmente, o que a gente quer, né? Para saber mais informações sobre aquilo, a gente cai num artigo de blog, por exemplo, ou num vídeo do YouTube, assiste aquilo dali, ou então, se é um profissional liberal, é muito comum a pessoa ir no Instagram para seguir alguns profissionais e o conteúdo desses profissionais vai te fazendo escolher qual profissional que você vai contratar. Não é assim que funciona? Pois é. E aí, você usa isso, ou seja, o conteúdo ele é usado até o momento em que a pessoa quer comprar. A partir do momento que ela decide comprar, por exemplo, ela pode clicar num link para ir numa página de venda. E uma página de venda quem escreve é o copywriter de venda direta. Ou ela pode ir para um comercial, por exemplo, para um WhatsApp, e o time comercial ele foi treinado com copy de persuasão para escrever ali de uma maneira a te ajudar a decidir contratar aquele profissional ou comprar aquilo ali que você está querendo. Então percebe que as coisas são complementares também. Você pode trabalhar nas duas vertentes. Eu trabalho nas duas vertentes, né? Então eu trabalho tanto a parte de copy de conteúdo quanto a parte de copy de venda. E combino as duas coisas aqui no meu negócio, tá? Então essas são as duas vertentes. Qual é o melhor mercado, Eduardo? Olha, nos dois você pode ganhar dinheiro. Tem algumas diferenças aí entre as duas. Por exemplo, o copy de venda direta, ele costuma ganhar, em média, mais do que o copy de conteúdo, dependendo da situação, tá? O copy júnior, nem tanto. O copy júnior aqui, ele ganha igual o copy júnior aqui. Agora, o copy mais pleno aqui ganha mais do que um redator pleno aqui, tá? Lógico que essa parte aqui vai depender se você... Eu estou falando assim, mais com vínculo CLT, né? Agora, se você for freelancer, aí aqui o redator freelancer aqui, ou o copywriter freelancer aqui, ele pode ganhar tão bem quanto o copy de conteúdo ganha tão bem quanto o copy de venda direta, tá bom? Mas em média, os valores aqui tendem a ser um pouquinho maiores, só que esse mercado aqui é mais restrito. Por quê? Porque quem contrata o copy de venda
é o mercado de infoprodutos. São as maiores oportunidades ali, é o mercado de infoprodutos. E o mercado de infoprodutos ele é restrito a empresas que têm cursos para vender, ou mentorias, ou produtos digitais em geral, tá? Por outro lado, o copy de produção de conteúdo, ele tem um mercado inteiro para trabalhar. Por quê? Porque hoje toda empresa, profissional liberal ou empreendedor precisa de conteúdo para divulgar seus produtos, serviços e tal na internet. Então aqui a gente tem o mercado inteiro, literalmente. E aí esse mercado aqui, ele abarca ou abrange esse outro mercado de infoproduto. Porque inclusive as empresas de infoproduto também precisam de conteúdo. Porque não adianta hoje, o mercado ele já amadureceu. Antigamente o mercado de infoproduto trabalhava muito com anúncio pago, né? Mas hoje já se sabe que só o anúncio não sustenta esses negócios. Então a gente precisa também produzir conteúdo junto com os anúncios. Então esse mercado de infoproduto ele está inserido no mercado de produção de conteúdo. Então esse mercado de produção de conteúdo ele é infinitamente maior e é muito mais fácil você começar por ele e depois de repente você se especializar em infoproduto. Como eu fiz esse movimento inclusive, tá? Então eu sei que funciona por conta disso. Ok? Bom, esse vídeo aqui ele acabou se estendendo um pouquinho mais do que eu pensava, mas acho que ficou legal. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você já sabia dessa diferença, comenta aqui para eu saber também, né? Porque é legal eu entender qual o momento que você está passando aí. E me fala se você tem vontade de trabalhar com isso. Você tem vontade de trabalhar com copy de conteúdo, copy de venda direta, o que vai te atrair mais. E aí, eu tenho curso que te ensina os dois. Então, fica à vontade aí para tirar dúvidas comigo. Se quiser falar comigo diretamente, tem o meu WhatsApp aqui embaixo também. Ou então vai me seguir no LinkedIn, onde eu coloco mais conteúdos escritos sobre esses assuntos. Fica à vontade aí, beleza? Então é isso e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!